Vocês podem... Enfim, a pontualidade, ela traz benefícios. Você vê que vocês chegaram no café, estava lá tudo para vocês, porque os outros minicursos ainda não tinham dado o intervalo, né? Portanto, vocês tiveram a vantagem da chegada. Compensação, também vamos começar antes. Aqui, porque eu acho que, enfim, tem bastante coisa ainda por vir, tá? As perguntas já levantaram alguns pontos que a gente vai tratar nesse segundo bloco, mas antes de chegar na parte da desaceleração, eu ainda não tinha concluído todos os desafios e limites que se apresentavam com o modelo de 2010. Tá? E tem um ponto específico. Então, a gente tinha tratado da questão da inflação, o fato de que tem um processo de inflação de serviços que se cria no momento em que você distribui renda dessa maneira, né, com salários da base crescendo. Ao mesmo tempo, esse processo inflacionário, você segurava ele com uma apreciação do dólar, uma apreciação do real, que cria outros problemas, como o Lucas, né, apontou na pergunta, cria problemas de compressão de margem de lucro na indústria, cria problemas de dependência de um setor externo, de uma conjuntura desfavorável, desequilíbrio, etc. Mas tem também outras coisas que estavam se desenhando aí naquele processo, que é limites do próprio processo. Então, um deles, eu mencionei um pouco en passant na primeira parte, é que o próprio processo de redução de desigualdade que ocorreu entre 2000 e 2005, ele não foi um processo de redução de desigualdade tão profundo, né, quanto às vezes parece ser propagado, enfim, e que, na verdade, o fato de não ser um processo tão amplo assim de redução da desigualdade também é um limite para o crescimento dessa maneira, né? Então, se a gente está pensando num modelo de crescimento em que a própria redistribuição de renda é um dos motores para o crescimento, e essa redistribuição de renda ela só se dá dentro dos salários, do salário base para o salário do meio, nada acontece com a renda do capital, nada acontece com os salários mais elevados. Quer dizer, não é exatamente um processo de redistribuição né, que pode ir até o infinito. Né? Você meio que fez o que tinha que fazer ali. Houve uma compressão, houve um deslocamento, aquilo que a gente discutiu no início, mas não tinha como ir muito além disso com essa mesma natureza de processo redistributivo. E daí um ponto que eu acho que, enfim, todo mundo aqui é bem informado, então não acho que seja mais uma surpresa, né? Mas eu acho que quando saíram os dados da Receita Federal pela primeira vez no Brasil, né, após a gente teve anos pressionando para a Receita liberar os dados de distribuição de renda, porque a gente sempre soube, sobretudo aproveitando-se da onda Piketty, né, a gente sempre soube que havia uma subestimação da desigualdade no Brasil, porque a PNAD, quando vai na casa das pessoas perguntar a renda, no fundo não consegue capturar tão bem as rendas que não são salariais. Não que a Receita tenha todas as informações, enfim, porque a gente também sabe que muita coisa não é declarada. No entanto, já melhora um pouco a situação, porque você passa a ter pelo menos rendimentos financeiros de forma mais precisa e dividendos, lucros distribuídos. Se você olhar a PNAD, né, a linha azul, você tinha a impressão que tinha tido uma redução entre 2006 e 2012 bastante acentuada da desigualdade de renda total, isso aí incluindo salários e outras rendas. Quando você olha para o artigo que usa dados da Receita, que é o primeiro que consegue usar, hoje em dia esses dados são públicos, estão disponíveis no site da Receita,
parte de grandes números, mas antes não era. O primeiro a mexer nesses dados, na verdade, foi o Marcelo Medeiros, do IPEA, que teve acesso por conta de uma dissertação de mestrado cujo objetivo não era feita por um auditor da Receita. Não sei se vocês sabem dessa história, mas foi aí que a gente teve a informação sobre o índice de Gini, né? Enfim, quando você olha para a linha vermelha, que é o índice de Gini calculado em cima dos dados da Receita, você vê que já não houve uma redução da desigualdade de renda no Brasil, e isso pode ser explicado por isso aqui, que é basicamente o percentual do 1% na renda total, que também não varia tanto assim, isso aqui nem com a PNAD, imagina com os dados da Receita. Então, enfim, há limites também no processo que tem a ver com a própria natureza do processo, que não tem a ver com os problemas e os desequilíbrios desencadeados por ele, né? Então, se você quisesse continuar um processo como aquele que a gente descreveu no primeiro bloco, de redistribuição de renda, um dos caminhos seria fazer uma redistribuição de renda de verdade, né? Então, aí, mexer em estrutura tributária e coisas que, enfim, a gente vem discutindo também, mas que não são exatamente o foco dessa aula aqui, dessa apresentação, a gente pode discutir um pouco no final. E, por fim, o outro limite ou a outra contradição desse processo é que ela abre, como eu falei, apesar de não ser essa causa da reversão, ela abre um quadro de excesso de endividamento familiar. Então, o acesso ao crédito, ele tem benefícios de curto prazo, mas no longo prazo parece criar uma certa contradição. Primeiro, que você passa, no momento que as famílias estão cada vez mais endividadas, considerando a taxa de juros alta, que é cobrada por esses empréstimos, né, você tem uma redistribuição de renda ao contrário, que é um primeiro ponto. No momento que as famílias estão pagando cada vez mais juros do total da sua renda, elas estão redistribuindo renda, né, essas famílias que passaram a ter acesso ao crédito, elas estão distribuindo elas passam a redistribuir renda para quem está no topo, né? Então, veja bem, o processo de acesso ao crédito, a expansão do crédito, ela caminhou junto com aquele processo de crescimento com redistribuição, que a gente descreveu. No entanto, ele vai aumentando a redistribuição ao contrário, certo? Pagamento de juros, sustentando o lucro do setor financeiro, e um comprometimento da renda cada vez maior, com juros, que você vê que é essa parte laranja aí, né? Cada vez mais você tem uma parcela da renda das famílias comprometida com juros, que acaba limitando o próprio processo de expansão do consumo também. Então, veja, aqueles pilares que eram os motores do crescimento, que a gente analisou na primeira parte, todos eles têm repercussões e abrem desafios novos e problemas que acabam explicando uma parte da desaceleração, apesar de não toda, né? Agora sim, vamos a 2011, 2014. A última parte é 2015, 2016. Tá? Então, estou separando. Apesar de achar que o nome Agenda Fiesp poderia servir também para 2015 e 2016, mas é outro tipo de política econômica. Enfim, alguns chamariam isso aqui de nova matriz econômica, né? O que ocorre a partir de 2011? Né? Você está nesse quadro de aceleração, está num quadro de taxa de crescimento de 7,5% em 2010, pessoas preocupadas com a indústria, pessoas preocupadas com a taxa de câmbio excessivamente apreciada, pessoas preocupadas com a margem de lucro excessivamente comprimida em setores exportadores, pessoas preocupadas com uma taxa de inflação que poderia se acelerar, porque você está crescendo a 7,5%, pessoas preocupadas com pleno emprego, achando que a gente chegou no limite, esgotou toda a mão de obra, e daí a inflação vai acelerar.
Então, isso tudo é o debate econômico de 2010, né, que não é um ano qualquer, é um ano de eleição, né? E 2011 até 2014 configura, e esse é um segundo ponto importante aqui, um outro arcabouço, um outro ciclo na política econômica, apesar de não, enfim, de eu não ter exatamente as mesmas críticas que aquelas pessoas que chamam esse período de nova matriz econômica. O fato é que houve mesmo uma mudança e que eu não acho que essa mudança foi na direção correta. E aí, claro que cada um tira suas próprias conclusões, mas, enfim, elas também não são mudanças irracionais, né? Como a pergunta do Lucas mostra, né? Então, a pergunta do Lucas era, bom, mas você tinha, então, um câmbio valorizado, com uma margem de lucro dos setores exportadores comprimidos para manter competitividade, ao mesmo tempo uma dependência para controle da inflação de um dólar valorizado, que claro que em algum momento ia reverter, certo? Qual foi a resposta para isso? Para esse diagnóstico que era comum até, né? Uma delas foi uma tentativa de falar, bom, então tá, então não vamos mais crescer daquele jeito, desequilibrando a balança comercial, não vamos mais crescer daquele jeito que desfavorece especialmente a indústria. Vamos ajustar e alinhar, de um lado, né, reduzir a taxa de juros para permitir um acesso ao crédito mais, enfim, permitir um crédito para investimento no Brasil, financiamento de longo prazo para investimento, reduzir spreads através dos bancos públicos, para isso funcionar não só com o banco público, mas também com o banco privado. Então, teve esse tipo de política, que até são políticas que, sei lá, o André Singer, por exemplo, chama de ensaio desenvolvimentista, que são políticas que, de alguma maneira, enfrentam o setor financeiro, mas que tinham o objetivo de justamente estimular esse setor industrial, né? Estimular o investimento produtivo, porque partem um pouco do diagnóstico de que aquela história via consumo, etc., não era exatamente o caminho. E tem também políticas que vêm junto com essas. Então, a própria redução de taxa de juros, somada a uma conjuntura internacional um pouquinho diferente, né? Com a ameaça de fim da política expansionista monetária dos Estados Unidos, etc., leva um pouco também a uma reversão dos fluxos de capitais. Então, esse período também é marcado por esses dois fatores, por uma desvalorização da taxa de câmbio. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Então, justamente aquele ponto que era problemático, teoricamente, se corrige no início, ali em 2012, começa a ter uma desvalorização da taxa de câmbio. Ao mesmo tempo, você também começa a fazer políticas, ou mantém e expande uma política de concessão de crédito via BNDES, para também a mesma coisa, estimular esse investimento privado e tentar resolver esse problema da indústria. As coisas vão todas um pouco numa mesma direção, que é justamente endereçar aquele primeiro desafio. Só que você não podia, ao fazer isso, imagina, um monte de política monetária expansionista, dólar mais alto, ao mesmo tempo política de crédito via BNDES, e daí várias tentativas, que aí depois soma-se a isso as desonerações, que começam um pouco depois, mas que vão sendo ampliadas, estendidas para vários setores. Você tem uma ideia naquele momento que, se você vai fazer isso, vai dar esse estímulo, você precisava segurar em outro lugar, porque senão a inflação sairia de controle. Então, dentro do mesmo diagnóstico de que a economia brasileira em 2010 estava superaquecida e que você precisava fazer, ao mesmo tempo, um monte de coisa para estimular a indústria e o investimento, por outro, sem deixar a inflação sair de controle, a defesa ali era de que você precisava, de um lado, fazer isso tudo, e do outro, fazer um ajuste fiscal.
Olha que coisa, né? Então, a gente abre 2011 com ajuste fiscal. Posso até, antes de olhar para essas coisas aqui, mostrar esse ajuste fiscal. Tá. Aquela barra mais baixa ali, isso é a diferença do resultado primário, eu vou explicar daqui a pouco, estrutural, de um ano para o outro. É o quanto tem de ajuste fiscal. Você vê, por exemplo, que enfim, o 2015 acho que está errado esse eixo aí. 2015 é o que está para baixo ali. E 2011 é essa barra mais baixa, ou seja, o ajuste fiscal de 2011 é maior em magnitude do que o ajuste fiscal de 2015. Eu posso mostrar isso com superávit primário, enfim, com uma série de medidas, mas qualquer uma, isso aí não tem consenso, é que o ajuste fiscal de 2011 é bastante forte. Tá? Então, você abre com ajuste fiscal. Depois, você vai dando desonerações e vai fazendo uma expansão fiscal de outra natureza. Qual a consequência disso? Né? Então, basicamente, é uma política que interrompe vários daqueles pilares que a gente tinha, né? Vários motores que a gente tinha de crescimento. Então, aquilo que a gente analisou na primeira parte dessa aula aqui, ou dessa apresentação, o que era? Era um modelo baseado no investimento público. Desde o ajuste fiscal de 2011, deixa de ser um modelo baseado no investimento público. Então, lembra daquele gráfico que a gente mostrou na primeira parte, né? Se a gente vai para investimento público do governo central. 2011, 2010 é o pico. A partir de 2010, você vê que o investimento público vai reduzindo-se em proporção do PIB. Desde então, de forma quase monotônica. Né? A primeira queda ali é 2011, depois tem uma outra forte em 2015, né? Que é aquela queda ali de 37,5% dos investimentos públicos em termos reais em 2015. 2016 sobe um pouquinho. Então, o investimento público acabou enquanto motor. Né? A redução da desigualdade via mercado de trabalho, ela também se encerra depois de 2010 por vários fatores. Ela já começava a se esgotar. Né? Essa possibilidade de aproximação do salário base para o salário médio também não é um processo sem limite. Ele vai até chegar no salário médio. E já começava a diminuir, a curva já começava a ficar descendente nessa redução de desigualdade. Não teve mais outra rodada de redução de desigualdade que aprofundasse, por exemplo, parcela do 1%. Isso aí já não tinha. O acesso ao crédito, que era uma outra força, um outro pilar, você começa a ter não só um comprometimento maior da renda das famílias com serviço da dívida, mas também tem uma série de políticas macroprudenciais, chamadas políticas macroprudenciais, a partir de 2011 e 2012, para segurar a oferta de crédito mesmo. Houve um diagnóstico que você tinha que controlar ali também, senão a coisa sairia de controle para pessoas físicas. E você incentiva do outro lado, com juros baixos, redução de juros, câmbio mais desvalorizado, crédito via BNDES, desonerações. Só que aí chega a seguinte situação. As empresas que estavam vendo seu grau de utilização da capacidade subir, estavam sendo estimuladas a expandir capacidade produtiva, investir, né, seguindo aquele raciocínio, aquela teoria de investimento Kalekiana que a gente explicou aqui na primeira parte. No momento em que o investimento público o consumo para de crescer tanto quanto crescia, as exportações, por sua vez, não são retomadas por essa desvalorização do câmbio, porque também por dois motivos. Primeiro, porque a gente entra numa crise europeia em 2012, que é uma segunda rodada da grande crise internacional, que basicamente contrai o comércio mundial. Então, assim, mais uma vez, se a gente quisesse ter crescido com base em exportação naquele momento, você teria que ter tido uma desvalorização muito maior, que reduzisse nosso salário para nível de Bangladesh, para a gente conseguir fazer frente ao que era aquele contexto de crise internacional. Então,
essa desvalorização que ocorre, ela não é suficiente para compensar e dar um estímulo, enfim, que compensasse essa queda do investimento público, a desaceleração do crescimento do consumo, certo? As outras coisas que param de acontecer. O próprio preço de commodity, que passa a estar em baixa. Então, dentro desse cenário, não tem empresa querendo investir. E aí tem todos os dados que eu não vou mostrar aqui, mas que vale a pena olhar, do Felipe Rezende, do pessoal que está olhando para endividamento de empresa também, que fica muito claro que o setor privado ele vem de um ciclo de investimento, que era aquele que a gente analisou, e ele se endivida também para isso. As empresas se endividam em reais e se endividam em dólares. De modo que também essa alta do dólar ela também prejudica as empresas endividadas em dólar. E as que estavam endividadas em reais, que também estão vendendo cada vez menos, elas também sofrem para pagar. Ou seja, você está numa situação em que ninguém quer investir. Ponto. As empresas brasileiras não têm por que investir. Elas estão com ociosidade, da capacidade produtiva que aumenta, elas estão acumulando estoques, elas têm dívida para pagar, não há perspectiva de aumento da demanda na economia, não tem motor puxando. O investimento público, que sempre caminhou muito junto com o investimento privado, sofre grande redução e depois para, simplesmente, de crescer. De modo que você pode dar tudo o que for em termos de estímulo, aumento de margem de lucro, via desonerações fiscais, via, enfim, crédito subsidiado, o que você quiser, de taxas de juros mais baixas, que simplesmente não há demanda por esse crédito, não há demanda por investimentos. E aí, eu acho que é algo que assim, a gente vem falando há algum tempo, acho que esse diagnóstico é quase que consensual, pelo menos dentro do nosso GT aqui de macro, de determinadas pessoas, de que reduzir investimento público e tentar trocar isso por políticas de estímulo, incentivo à lucratividade, não deu certo, mas eu acho que agora, assim, até a própria Dilma fala isso por aí em entrevistas. Então, tem pouca gente que diria que isso foi uma decisão acertada, né? A própria presidente Dilma vem dizendo que acabou que essa política de desonerações só serviu para aumentar a margem de lucro de empresário e não se converter em investimento produtivo, né? Enfim. O fato é que, quando você vai olhar para a situação fiscal, e aí acho que isso vai ajudando a entender como é que a gente chegou nesse ponto de hoje, né? Quando você vai olhar para os dados, os mesmos dados que a gente estava falando antes, do Rodrigo Araíra e do Sérgio Gobetti, que controlam, tiram pedaladas, despedaladas, etc. Temos uma série de dados confiável, fiscal. E você vai comparar, né, o que acontece. Primeira coluna, período FHC. Segunda coluna, governos, 2 mandatos do governo Lula. Terceira coluna, primeiro governo Dilma Rousseff. Últimas 2 colunas, os anos de ajuste, 2015 e 2016. Tá? Se você comparar as receitas federais, que é a primeira linha, nesse período, você vai ver que período FHC, 98 a 2002, na verdade é o segundo governo Fernando Henrique Cardoso. O segundo governo Fernando Henrique Cardoso tem 8,4% de crescimento real das receitas federais. Os mandatos do presidente Lula têm 6,1% de crescimento de receitas, ou seja, menos do que o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, né? Ou seja, as receitas federais crescem menos nesse período que é de crescimento maior até, que é 2005, 2010, quando você vai até 2002, do que cresciam antes. Aí tem algumas explicações. A carga tributária aumentou mesmo no segundo governo Fernando Henrique Cardoso e não aumenta no primeiro governo Lula, ao contrário do que às vezes é propagado. O primeiro mandato da presidente Dilma sai de 6,1% de crescimento de receitas para 2,9%. Então, aí vem como essa situação toda
interage, está associada a uma deterioração do quadro fiscal brasileiro, né? A gente já vai falar um pouco disso. Aí, ajuste 2015 2016, já adiantando, você vê que vai para menos 6,8, menos 5,8. Se eu estou lendo certo. Então, aí a gente chega nessa crise em que as receitas realmente despencam, né? Quando você vai olhar para a despesa primária, sem juros, que é a terceira linha, você vê que o governo Lula é o governo que tem um crescimento maior, de 7,2%, crescia 5,6% no governo Fernando Henrique Cardoso e passa a crescer 5,2% no primeiro governo Dilma. Ou seja, na verdade, o primeiro governo Dilma não foi caracterizado por um crescimento de despesas acima do crescimento de despesas do segundo governo Lula e nem do segundo governo Fernando Henrique Cardoso, né? Acho que isso também está todo mundo já meio careca de saber, que o que mudou foi arrecadação e não gasto, né? Então, que independente de haverem alguns itens do gasto que cresceram de forma contínua em todo esse período, a gente pode discutir isso, não é o ponto aqui discutir previdência, mas, enfim, se der tempo no debate, a gente pode falar disso. Mas o fato é que a grande crise fiscal, o problema fiscal, ele surge por conta de um crescimento menor de receitas e não de um crescimento maior de despesas. E entre as despesas, você vê o investimento público